E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Acho que a primeira coisa que a gente podia explicar, inclusive, era o que são os fundos imobiliários que ele vai falar, né? Porque... Como é que sabe que ele vai falar disso? Porque você... eu tô na pauta. Sei lá, eu tava na pauta. Vamos evoluir organicamente. Ok. Por favor, Bruno, continue. Então, assim, eu já investia em ações, enfim, já tinha ações de algumas empresas e nem conhecia fundos imobiliários. Já tinha ouvido falar, mas assim, nada... Não era um mercado tão popular até poucos anos atrás. Poucos anos atrás. Assim, há 2 anos atrás a gente tinha pouquíssimos investidores. Então, assim, falando de 6, 7 anos, isso era mínimo, quase nada. Mas aí Até porque 6, 7 anos a gente volta lá para 2013, 2014, Brasil em crise, juros altos, o pessoal não queria saber de renda variável. Quem investia em renda variável era herói mesmo, assim, não tinha... Por isso que você vê um monte de gráfico de fundo contra o CDI, não dá para ganhar. Mas aí, assim, conversando com alguns amigos, sempre o que veio na ideia? Assim, a gente construir, comprar um terreno para poder construir. Normalmente, que na nossa cidade lá, que tinha muito? Era um terreno padrão, daqueles 12 por 30 metros, divide no meio, e você constrói 2 casas para poder viver daquele aluguel. Só que eu nunca vi aquilo ali muito bom, porque era concentrar demais, pelo menos para mim no início. Então, assim, ter algumas ações, investir, mas colocar tudo isso num imóvel, então, assim, não me pareceu interessante. A ideia ficou meio que de lado e estudando naturalmente eu conheci os fundos imobiliários, que a gente vai detalhar o que são e como é que funciona. Mais pra frente. Tá, deixa a Priscila falar primeiro, depois a gente volta nisso. Meu interesse por imóvel sempre foi por imóvel físico, né? A nossa mãe é corretora, sempre que possível eu estava dentro de um imóvel, estava dentro de uma obra e sempre gostei bastante de visitar as obras. E aí depois, quando eu comecei a fazer direito, no meu primeiro estágio, eu tive contato com um leilão e foi uma coisa surreal, que o Rio de Janeiro vivia o boom imobiliário. Um kitnet em Copacabana custava na casa de R$1 milhão. Olimpíadas, né? Era impulsionado pelas obras das Olimpíadas, da Copa do Mundo. E se chamar kitnet de estúdio, dobra. Fica gourmet. Eu nem sabia que os leilões existiam, né? Tava no começo da faculdade. E aí, no escritório, um cliente arrematou uma casa. A casa estava detonada, mas o objetivo dele era o terreno, que era um terreno muito grande em Copacabana, que ele queria construir uma espécie de um hotel. Daqueles raros que existem ainda, né? Porque o Copacabana quase tudo já virou prédio. Exatamente. E aí ele comprou esse terreno que era gigante por um valor muito abaixo do valor de mercado. Ele tinha sido avaliado antes do boom que o Rio de Janeiro viveu. Em leilão que ele fez isso? Em leilão. E aí foi uma coisa assim surreal. E aí naquele momento eu vi, caramba, né, como é que isso pode funcionar. E aí, com contato, com conversa com um advogado que eu trabalhava, ele falou que, apesar de não ser o foco dele, quando aparecia um investidor, ele prestava essa consultoria para leilão e que, geralmente, era sempre naquela margem ali que eles conseguiam comprar os imóveis. Interessante. Mas achei que você ia falar até antes disso, porque a nossa família, os nossos avós, por exemplo, investiram em imóvel a vida toda. Para eles, investimento era imóvel. Até porque esse tijolo. pessoal... Tijolo. Exatamente. Na verdade, a minha avó falava isso para mim. Você tem que investir em tijolo. Isso. E não em ação, essas coisas que você investe. E, historicamente, ela não está errada. Porque o investimento em imóveis, ele deu muito certo no Brasil. Teve uma época aí que praticamente imóvel era a única maneira de preservar valor em ambiente nacional, porque a moeda não valia nada. Isso antes do Plano Real. Teve o confisco do Collor também antes do Real. Ou seja, quem tinha dinheiro em vários investimentos de renda fixa perdeu dinheiro, acabou tendo esse dinheiro retido e não corrigido pela inflação, enquanto o mercado imobiliário, principalmente o imóvel residencial, você estava lá ou colocava alguém como um inquilino. Então, a nossa família já tinha muito isso de imóvel. Os nossos avós, eles tinham isso, né? Quanto mais imóveis eles pudessem comprar, eles comprariam para alugar. O foco era sempre aluguel. Não, e até hoje, a minha avó falou, vou vender um imóvel e você vai investir para mim. Eu falei, tá bom, ela vende e compra um outro. Sempre assim. Não consegue. Sempre assim. O dinheiro fica lá na renda fixa um pouquinho para ela usar, mas o restante é comprando algum imóvel. E sua família, Boludinha? Tem algum histórico com isso? Não, eu ia falar que eu nunca tive nenhum interesse em imóveis. Não, porque eu já contei várias vezes aqui que o meu pai é funcionário público, minha família toda é funcionária pública, sempre foi, o Bruno era também. Então, a gente sempre teve estabilidade. E depois que eu comecei a namorar com o Bruno e a gente casou e tal, a gente já vivia nessa ideia de juntar dinheiro, né? Ter uma coisa legal, dinheiro investido mesmo. E sempre tivemos a ideia de que imóvel não era a melhor opção. Então, eu nunca tive esse sonho de ter a casa própria, nunca tive vontade de morar. Para mim, morar de aluguel estava tranquilo. Até
Até uns 2 meses recentemente. atrás. Que agora, no caso, já não posso dizer o mesmo. Pois é, agora a gente tá pra comprar uma casa, o que chocou muitas pessoas, porque É verdade, teoricamente amor, você eu já- odeio imóveis, me fizeram mal em algum ponto da vida, né? Tem um caráter ruim, e não é isso. É Eu muito queria- louco, porque a internet, quando você fala uma coisa, as pessoas levam ao pé da letra. Não, primeiro que elas entendem errado muitas Elas vezes. entendem errado, aí elas internalizam aquela coisa que elas tiveram na cabeça e depois, se você mudar de ideia ou então explicar o porquê, né, daquela sua nova escolha, nossa, é uma hipócrita, farsante, né? Não, Então- é justamente esse o ponto. Assim como você falou, Bruno, eu não vi imóveis com bons olhos durante o processo de construção de patrimônio, porque investir em imóvel era geralmente imobilizar uma parcela grande do meu capital em um único ativo. E para mim isso era correr risco demais. Só que hoje, já com mais capital, a gente vê isso como uma possibilidade interessante, tanto que a gente participa dos leilões junto Sim. com a Priscila. E os fundos imobiliários avançaram muito, eu tenho. E eu não vou nem perguntar qual é a forma que vocês preferem para se expor a esse mercado, porque nitidamente já vemos as preferências. O Bruno gosta de fundo, Priscila gosta de leilão. Mas E o eu que eu não gosto de queria nada. perguntar para vocês é: em que situação investir em imóveis é um bom negócio, na opinião de vocês? Assim, o primeiro ponto foi que você citou, que é evitar a concentração. Então, assim, eu acho que dada a instabilidade que o nosso país, como país emergente, tem, você ter uma segurança do tijolo, que nem vocês comentaram, assim, eu não renego, eu não acho que eles estejam errados. Eu acho que o que assim, que seria um erro é você só ter isso. Você simplesmente achar que Concentração simplesmente ali. você ter um imóvel para gerar renda, ter dor de cabeça com o inquilino, enfim. Isso eu acho problemático. Mas com fundo imobiliário, que você pode ser dono de vários imóveis, enfim, em vários lugares, eu acho explica o que é o dá fundo para você imobiliário, começar com porque tem muita com gente que pouco. não sabe o que Por que é. favor, o que seria um fundo imobiliário? Seria um fundo imobiliário. Assim, de forma bem simples. Para você comprar um imóvel, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira comprar uma casa para gerar renda com aluguel. Uma casa, vamos imaginar, de 500 mil reais. Isso, para quem está iniciando, é um capital muito alto. Então, como é que o fundo imobiliário entra? Vamos imaginar que nós 4 aqui, a gente se reúne e cada um contribui com uma parte para poder comprar a casa. Essa casa a gente vai alugar ela vai gerar uma renda mensal e a gente vai receber, na proporção dos nossos investimentos, um aluguel. Só que o fundo imobiliário você amplifica isso para milhares de cotistas. Então, assim, você tem fundo imobiliário que é dono de lajes corporativas, shoppings, galpões, enfim. Então, com Imóveis que, pouco inclusive, capital, as pessoas físicas nunca conseguiriam comprar um imóvel, por mais que a pessoa seja mais rica. Então, você diminui e acaba com esse problema da concentração. Então, é possível você investir. E é bom, porque eu acho que, assim, pelo menos para quem está iniciando, você consegue uma renda mensal recorrente, mesmo que pouquinho. Você consegue materializar o seu investimento. Às vezes você compra uma ação, uma empresa, ela está valorizando, mas você não consegue, não fica palpável que você... Eu gosto muito dos fundos imobiliários porque eu gosto de falar, olha, sou dona daquele shopping ali. Daquele shopping, quando Entendeu? você Eu adoro. entra, eu tenho uma parte, ela tem fala, um sabe o que piso você tá aqui da falando? entrada Se você minha. quiser- Inclusive, um ponto muito bom que o Bruno citou é essa questão de uma renda mensal recorrente, né? Tem uma frase que eu gosto, que é para você sentir que está ganhando, tem que ver a pontuação subindo, o score. Então, essa renda voltando todo mês, para muitas pessoas, acaba sendo algo que brilha os olhos e dá mais vontade ainda de investir. E é uma renda isenta de imposto hoje. Exato, isento de imposto de renda. Se você tem um imóvel, você aluga uma casa, um apartamento, você soma a sua renda principal e você vai ser tributada, dependendo da sua renda, até em 27%, 27,5%. Exato. Então, se alguém arrematar em leilão e botar para alugar, poderia pagar 27,5%. Poderia pagar 27,5%. Tuxê, pichicha. Carneleão Não, então todo calma aí. mês. Começamos a briga aqui. As pessoas sempre falam de fundos imobiliários com esse foco no retorno mensal, né? Que dá ali uma média de 0,5% ao mês. Sim. Varia, né? Depende do fundo. Vamos colocar uma média ali de depende do 0,5% ao mês. Mas seria interessante, já daria 6% ao ano. É. Sim, mas agora vamos falar de um imóvel em leilão, tomando como parâmetro os seus imóveis, né? O que eu já arrematei para você. A menor rentabilidade que a gente teve foi de 24% em 9 meses. Isso dá E quase... essa foi a menor. A menor. Isso dá quase 2,40 ao mês. Então, perto de um fundo imobiliário, fica muito acima, né? Por isso que eu me exponho aos dois. Só que exatamente nesse ponto foram 9 meses sem ganhar e aí veio. Sim. Sim, E isso tem que ter considerando capital. o lucro líquido, né? Livre de imposto que a gente paga sobre o lucro imobiliário, que é de 15% para ganhos de até 5 milhões. Então, a gente consegue ter rentabilidade ali muito maior do que um fundo imobiliário proporciona. Só que, óbvio que para participar de leilão, né, você não vai comprar um imóvel com uma cota de R$100, né? Uma parcela de um imóvel. Você Que é uma precisa de um grande capital. vantagem do fundo imobiliário nesse caso, né? Então explica, Priscila, legal, assim, o que seria, de fato, investir em imóveis de leilão? Porque eu acho que tem processo. gente que não entende nada. O processo básico, né? E principalmente, você falou da parte boa, né? Algum grande risco a ser evitado, por exemplo.
As pessoas, a maioria delas não entendem como funcionam os leilões e acreditam em todos aqueles mitos que espalham sobre os leilões, principalmente quanto à desocupação do imóvel arrematado, né? As pessoas acreditam que é muito difícil, as pessoas acreditam que o arrematante é um cara sem Canalha, coração, que está botando alguém para cá, para família fora na de rua, casa. ó. É exatamente isso. Eu recebo isso aí todo dia no Instagram. Não Essa tem era a um minha dia que primeira... passa. A Malu, Objeção? inclusive, achava isso. Era a minha primeira objeção, assim, quando a gente começou a pensar em leilão e a Priscila fez o curso. Aí eu fiquei assim, amor, não quero fazer isso não, é um absurdo, Ganhar dinheiro em né? cima do... Ganhar dinheiro em cima da desgraça do É. outro. E, na verdade, às vezes é o oposto disso, né? Na verdade, o leilão ele serve como um mecanismo de justiça, né? Para que Sim, pessoas sim. que têm direito a receber algum valor consigam receber, né? Senão a pessoa fica morando dentro do imóvel e aí nunca vai pagar, apesar de ter um dinheiro ali imobilizado. tem alguns que não serviria. pagam nem porque não tem condições, não. Não paga Porque não quer, a paga, porque maioria não sabe que paga porque demora, não né? quer. O processo demora de leilão, No caso enfim. A de leilão maioria muito não comum, paga porque não quer No mesmo. caso de leilão super comum é por dívida de condomínio. É. A pessoa vende o apartamento, quita aquela dívida e compra outro apartamento, compra outra casa. Não vai ficar sem moradia, mas não quer. Fica ali É. arrastando por 10 anos morando de graça. E vamos lembrar que se ela não paga o percentual relativo a ela no condomínio, outras pessoas Outras terão que pessoas pagar terão isso. Todo né? mundo vai pagar a conta, porque o custo mensal do condomínio não muda. Exatamente.